Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos agora para dar início à nossa segunda aula da disciplina de instalações elétricas industriais, tá? Nós vamos, só um momento, nós vamos aqui pegar um material da Unesp, né? Universidade Estadual Paulista, quem elaborou esse material aqui foi o professor Antônio Padilha Feltrin, tá? Então, basicamente agora a gente vai fazer uma primeira parte, esse vídeo vai ser a primeira parte e posteriormente eu vou disponibilizar para vocês também a segunda parte desse vídeo, para não ficar muito cansativo, né? Como é que se diz? Muito extenso e para ser melhor aproveitado, tá? Então vamos lá. Aqui é o conteúdo, tal. Elementos de produção, elementos de projeto, introdução. Então, o que acontece? A gente está trabalhando, né, o estudo para a gente conseguir elaborar projetos, né, da área industrial, saber o funcionamento dos equipamentos, como é que é o sistema industrial brasileiro, né, a alimentação de energia, esses nuances aí que a gente está aprendendo, né, justamente ampliando o nosso horizonte, né, na nossa disciplina de instalações elétricas, que a gente viu sobre a parte de projeto residencial e comercial, né? Então, a gente tem aqui três vertentes, né? Para a elaboração de um projeto industrial. Nós temos as condições de suprimento, as características funcionais da indústria e o conjunto de plantas da indústria. O que acontece? Condições de suprimento, né? O que é que vai, como é que se diz? Como é que essa indústria vai ser suprida, né? Quais são os insumos e tal. Quais são as características da indústria, né? No caso, indústria têxtil, metalúrgica, indústria de fabricação de manufatura, né? Por exemplo, veículos, indústria de aço, né? Tem diversos tipos, infinidade de tipos de indústria. Para cada um tipo, existe um planejamento diferente. E o outro ponto aqui, né, é o conjunto de plantas da indústria. Plantas que a gente fala já em situação de projeto. Tipo, plantas de situação, né, onde é que é essa obra. Planta baixa de arquitetura do prédio, né, ou dos prédios, né, que seria a parte de projeto arquitetônico, tá, dos prédios, né. No caso aqui, planta baixa, aí tem os cortes, fachadas, né, que são os detalhamentos. Então, áreas de construção, ambiente de produção industrial, escritórios, dependência geral. Planta baixa de arranjo de máquinas. Aí já é nossa parte aqui, né? E também da parte da área mecânica, né? Do pessoal aí de engenharia mecânica, né? Indicação da posição dos motores a alimentar e dos painéis de controle. Isso aqui voltado para a área de engenharia elétrica, tá, gente? Plantas de detalhes, vistas e cortes do galpão industrial, detalhes sobre a existência de pontes rolantes e esteiras, ou esteiras, né? Detalhe de colunas e vigas de concreto, detalhes de montagem de certas máquinas de grandes dimensões. Então, na elaboração do projeto industrial, a gente tem que ter flexibilidade, né? Tem diversas soluções, né, para os problemas que a gente vai encontrar. E encontra muitos problemas, gente, porque quem faz o projeto arquitetônico, né, e a parte de estrutural são os engenheiros civis e os arquitetos. Então, assim, a gente tem que casar o nosso projeto com o deles, né? Então, a partir do deles, a gente vai fazer o projeto elétrico. Só que a gente sabe que projetos existem muitas mudanças, muitas alterações, né? Então, um exemplo aqui. Nós temos uma indústria e nessa indústria, o que é que vai ocorrer? A parte elétrica. Eu preciso ter painéis elétricos, eu preciso ter iluminação e tal. Então, eu vou pegar aquela planta lá que o arquiteto elaborou e vou montar o meu projeto a partir do layout que ele fez. Tá? Mas, normalmente, o cliente não ficou satisfeito com tal setor. Ou, na parte de escritório, com uma sala que foi projetada para alguma coisa. Então, faz uma mudança e aí muda todo o nosso projeto, né? Tem que ter acessibilidade, que hoje em dia, além de ser lei, é importante, né? Sempre foi importante, mas hoje é lei. A gente precisa ter nas obras hoje acessibilidade para cadeirantes, pessoas portadoras de necessidades especiais, idosos e tudo mais, né? Pessoas que estão precisando mesmo que vão trabalhar ou que ficar naquele local ali,
e precisam adentrá-lo e sair, né, numa condição muito boa. Continuidade e confiabilidade. Vamos lá. Normas recomendadas, a gente tem aqui a nossa clássica ABNT, NBR 5410 de 2004, né, instalações elétricas de baixa tensão. Ela é baseada na norma internacional IEC 60364, aplicada a todas as instalações elétricas cuja tensão nominal é igual ou inferior a 1000 volts em corrente alternada ou 1500 volts em corrente contínua. Então, a NBR 5410 é a base, tá, gente? Para a gente fazer qualquer projeto elétrico de baixa tensão, tá? A norma abrange os seguintes tipos de instalações de baixa tensão: edificações residenciais e comerciais em geral, estabelecimentos industriais e de uso público, estabelecimentos industriais, estabelecimentos agropecuários e hortigranjeiros, edificações pré-fabricadas, reboques de acampamento, trailers, né, locais de acampamento, campos, marinas, locais análogos, canteiro de obras, feiras, exposições e outras instalações temporárias. Observação, complementada pela norma NBR 13570, que é sobre instalações elétricas em locais de afluência de público, e falando dos requisitos específicos, e da NBR 13534, que é instalações elétricas de baixa tensão, cujos requisitos específicos para instalação em estabelecimentos assistenciais de saúde, NR10 do Ministério do Trabalho e Emprego. Então, assim, a gente tem que entender e estar com a norma, né, 5410 bem afiada para a gente desenvolver o nosso projeto, tá? E, paralelo a isso, dependendo de onde será a instalação, de que tipo de instalação, existem outras normas que vão também balizar, né? Vão ter que ser atendidas para poder, no nosso projeto, além da 5410. Ele deu exemplo aqui, né, dessa NBR 13570, né? Instalações elétricas locais de afluência de público, ou seja, um parque, um jardim, né, um local de tenha música ao vivo, né, de apresentações. A gente, além da 5410, que é para iluminação, tomada, né, painéis elétricos, cabeamento e tal, a gente precisa seguir essa norma 13570, né, que ela vai ter especificações, né, requisitos específicos para nossas instalações, que vai atender também a norma 5410. E o outro exemplo, né, a 13534, a NBR 13534, que é instalações elétricas, baixa tensão, mais voltada para locais, né, estabelecimentos assistenciais de saúde, ou seja, um posto de saúde, uma clínica, né, vão ter painéis, vai ter iluminação, tomada e tal, beleza. Só que precisa atender também essa norma, porque vão precisar de um posicionamento para botar o painel, não pode ser em qualquer lugar, tem uma série de coisas que nós temos que seguir. E a NR10, né, que tem força de lei, tá, gente? Aí NR10 serve para qualquer situação de trabalho com eletricidade, né, em baixa tensão. E tem a complementar, né, que é chamada NR10 CEP. Na verdade é a mesma norma, só que com a parte avançada, né? Aí justamente é para os trabalhadores que vão trabalhar com parte de rede elétrica de média tensão para cima, tá? Que são os outros cuidados a mais que a gente tem que ter. Vamos lá. Dados do projeto. Condições de fornecimento de energia elétrica, né? Responsabilidade da concessionária. Então, a concessionária ela tem que dar condições, né, e fornecer energia para a gente, e a gente pagar por isso. Então, garantia de suprimento de carga dentro das condições satisfatórias, variação de tensão de suprimento, tensão de fornecimento, né, tipo de sistema de suprimento, radial com recurso, a gente vai ver sobre isso, né, capacidade de curto-circuito atual e futuro do sistema e impedância reduzida no ponto de suprimento. Gente, só um detalhe. Ele coloca aqui o tal do PRODIST, né? Programa de Distribuição, módulo 8, página 30. Esse PRODIST é a ANEEL, né? Justamente com a ONS, a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, e a ONS, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, né? E as concessionárias de energia, né? Juntamente com o Ministério de Minas e Energia, o que é que acontece? Existe uma reunião,
né? Agora eu não sei informar vocês a periodicidade, mas pode ser mensal, semestral ou anual, para tratar aí do sistema elétrico brasileiro, a nível, né, de curto prazo, 5 anos, né? Daqui a 5 anos, o que é que a gente vai precisar fazer para melhorar o sistema? Né? Médio prazo, 10 anos, e longo prazo, 30 anos. Então, imagine, hoje, 2020, a gente já está pensando daqui a 30 anos, em 2050, o que é que vai acontecer com o nosso sistema elétrico, como é que a gente tem que tratar para ele não entrar em colapso, né? Essa questão do colapso já aconteceu, assim, quase aconteceu, desculpa, em 2001, né? A questão que os reservatórios de água das usinas hidrelétricas estavam muito baixos, né? E o Brasil não tinha uma quantidade suficiente de usinas termoelétricas e muito menos existia naquela época, né? O que a gente vê hoje muito comum, que está crescendo a cada ano que passa, usinas de energia solar e também usinas de energia eólica, né? Que hoje é uma realidade no nosso país, entendeu? E no mundo inteiro. Então, foi o que aconteceu, a gente tem que fazer um racionamento de energia, e aí, nesse racionamento, a gente era obrigado a cumprir uma meta, né? Só pode consumir até tantos quilowatts-hora, tá? Por mês, que foi estabelecido pelas concessionárias. Quem passasse disso aí ia pagar uma multa muito alta, tá, gente? Não ia ter o fornecimento cortado, mas ia pagar uma multa muito altíssima, justamente para poder o Brasil sair dessa situação aí que se encontrar, porque o sistema entrar em colapso ia faltar energia em vários estados ou regiões do país, sem previsão de retorno, né? Imagine isso aí. Aí para tudo, tá? Vamos lá. Graças a Deus, né? Cada um tem a sua fé, mas ainda bem que esse problema ele foi superado, tá? E hoje o Brasil conta aí com, além de usinas hidrelétricas, que se a gente olhar na matriz energética atual, caiu muito, né? Bastante a dependência do Brasil em relação à usina hidrelétrica, embora ainda seja número 1 no nosso país por conta da sua magnitude, tá? Mas hoje a gente tem outras fontes de energia, né? As termoelétricas, elas cresceram bastante, só que é uma energia muito cara. E nós temos a eólica, que vem crescendo assustadoramente ano após ano, né, no nosso país. Para a gente usando mais energia renovável ainda, tá, gente? Então, crescimento crescimento exponencial. E a solar também, ela vem aí se destacando, né, crescendo. Porém, a gente sabe que a energia solar hoje ainda a gente tem uma deficiência da eficiência do sistema, né? Você precisa de muitas placas para poder você gerar uma quantidade de energia para uma determinada carga. Porém, hoje, a gente já sabe que as residências, né, empresas já estão gerando sua própria energia e o excedente está jogando no sistema elétrico brasileiro, né, gerando um crédito para essas unidades consumidoras, que é muito interessante, está sendo uma realidade que assim, é surpreendente, né? Você não vai mais depender do sistema elétrico, entre aspas, tá? Gerando a sua própria energia e ajudando o país. Vamos lá. Características das cargas. Então a gente está vendo aqui, motores, potência, né? Então são características para os motores que a gente tem que saber na hora de desenvolver um projeto, entendeu? E também na manutenção. Potência dos motores, tensão, né? Corrente, frequência, número de polos, número de fases, ligações possíveis, regime de funcionamento, fornos a ar, potência do forno, potência e curto-circuito do forno, potência do transformador do forno, transição de frequência, outras cargas. Máquinas acionadas por um sistema computadorizado com variação de tensão mínima, aparelhos de raio-x industrial e outras cargas tidas como especiais devem merecer estudo particularizado por parte do projetista. Só um momento. Retomando aqui, pessoal, vamos lá. Motores, fornos a ar, que é uma realidade só de indústrias muito grandes, né, siderúrgicas e tal. E outras cargas são as computadorizadas, né, acionada, que a gente pode acionar equipamentos e tal, né. Os outros tipos de carga em si, né, tomada aí
como é que se diz? Iluminação. Tá? Só, peraí. O que acontece aqui agora? Vamos lá. Divisão de cargas em blocos. Cada bloco de carga deve corresponder a um quadro de distribuição terminal com alimentação e proteção individualizada. A escolha dos blocos é feita considerando seus setores individuais de produção, bem como a grandeza de cada carga. Tem, exemplo, indústria de fiação, pode ser de batedores, filatórios e cardas, etc. Localização no quadro de distribuição. Então, a divisão de cargas em blocos. A gente pode ter o bloco 1, né, que bloco 1 são cargas administrativas, setor administrativo. Bloco 2, cargas industriais, da parte de uma planta, etc. Tá? Localização dos quadros de distribuição de circuitos terminais. São o CCM e o QDL. CCM a gente sabe que é o Centro de Comando de Máquinas. E QDL, quadro de distribuição. Pode ser de iluminação ou de alimentação, o que for. Normalmente eu chamo de QD, né? Ou QGD, quadro geral de distribuição. Ou QGF, quadro geral de força, também é uma possibilidade, né? Mas aí o projetista é quem vai dar a nomenclatura seguindo a norma 5410, né? O que está disposto na norma, tá? Não pode sair botando qualquer nome, tem que ser o que está na nossa norma brasileira. Então, a localização dos quadros, né? Pode ser no centro do conjunto de cargas, né? A melhor forma seria no centro, mas tem projetos que não dá para a gente colocar o painel centralizado, tá, gente? Próximo à linha de alimentação seria, por exemplo, um quadro de medição, né? Parecido. Em locais de fácil acesso, obrigatoriamente tem que ter local de fácil acesso, porque numa eventual emergência você possa acessá-lo com facilidade e não ter nenhum obstáculo na frente, né? Em locais com condições climáticas e físicas favoráveis, ou seja, não pode deixar o painel ao tempo, né? Tomando chuva, sol, mudanças drásticas de temperatura, isso não pode acontecer, tá? Localização dos quadros gerais de distribuição, QGF, né, também. Deve ficar próximo às unidades de transformação, ou seja, do transformador, nas quais serão conectados. Esses quadros contêm os componentes para seccionamento, proteção e medição dos circuitos. Seria o quadro geral, né? Seccionamento e disjuntor. Proteção, disjuntor também e DPS. E medição de circuitos seria o painel de medição em si, né? Ou o medidor da unidade consumidor. Então, vamos lá. Sistema secundário de distribuição na indústria. A gente tem aqui uma indústria, né? Aqui é a rua com a rede da concessionária, tá? E nós temos aqui a parte da administração e a subestação, né? Na subestação, a gente vai ter o que? A medição, tá? E, como é que se diz? A parte de disjuntor e os equipamentos aqui de medição, né? Dela mesmo, que pode ser o TP e o TC. Mas isso aqui vai passar para um quadro geral de força, né? Isso aqui dentro da subestação. Vocês veem aqui, desculpa, tem um transformadorzinho também, disjuntor e transformador. A gente recebe em média, né? E aí transforma em baixa. Isso aqui é um tipo de subestação, tá, gente? É só explicativo. Depois a gente vai ver mais sobre as subestações. Aí a gente verifica que no nosso, a alimentação, né, da nossa parte aqui de fabril, né, da nossa fábrica, retirando a parte da administração, que aqui também pode ter uma ligação, né, aqui com a parte da administração e outro painel que vai comandar todos os circuitos da administração. Então a gente, seguindo aqui para a área industrial, a gente tem o CCM1 e o CCM2. Percebam que tem um barramento, né? Um CCM1 vai comandar 6 motores, tá? E o CCM2 vai comandar 3 motores. Professor, poderia estar interligado? Com certeza, pode sim. Eu posso ter um outro painel aqui dentro que faz a comunicação, por quê? A gente pode ter um circuito tipo radial, né?
Se um falhar, o outro assume. Porém, gente, como aqui é CCM, nesse caso, a gente tem gavetas que vão comandar máquinas. Então, cada gaveta é dimensionada para cada máquina, né? O que a gente pode ter compartilhado é a parte de proteção, tá? Então, assim, eu posso ter um disjuntor maior que eu posso parametrizar ele. E aí, eu tenho lá um painel, né, de conexão entre os dois CCMs. Aí, por questão de fornecimento de energia, eles não vão parar de funcionar, tá? Vamos lá. Localização da subestação. Projetada em função do arranjo arquitetônico da construção, segurança e critérios técnicos, né? Cálculo do centro de carga. Então, vamos lá. Rede da concessionária, está viajando aqui e tal. Aqui a gente tem muro externo da fábrica. E eu tenho um poste de entrada e eu tenho uma subestação. Se a gente fosse levar ao pé da letra, seria interessante ela estar aqui no meio, né? Ficaria mais fácil para eu poder alimentar as minhas diversas mini subestações que tem aqui na minha fábrica. Porém, ela está nesse arranjo aqui, que foi o arranjo melhor, né? Localizado pelo projetista, perto da entrada aqui da rua, né? Perto da rua, desculpa. E do ponto de conexão, né? E aí a gente vai distribuir, né, para as mini subestações, a P1, P2, P3, P4 e P5. Né? Percebam que um quadro geral de distribuição é como se fosse uma mini subestação, tá, gente? Que a gente tem proteção, né? Tem a parte de circuito, só não tem o transformador em si para caracterizar todo o contexto, tá? Vamos lá. Eu vi que cada área tem uma potência instalada. E a gente somando aqui essa potência, a subestação aqui tem que ter capacidade de controlar e proteger tudo isso aqui, tá, gente? Então, aqui está o cálculo da localização do centro de carga, né? A gente vê que P1, P2, P3, P4, P5. E fazendo aqui os cálculos, né? X vezes P, ou seja, isso aqui vezes a potência aqui da subestação, né? Mais X1 vezes P1 mais X2 vezes P2, né? Sobre P1, P2, P3, P4, P5, a mesma coisa. Aí a gente vai achar o X aqui. Cadê? Aqui. Esse deu 235,8. E achamos o Y aqui, 89,9. Olha que interessante, a nossa subestação ideal, né, para a gente diminuir totalmente as perdas, né, por conta das distâncias, teria que ser nesse ponto aqui. Tá? Vamos lá. Sistema primário de suprimento. A gente vai ver aqui agora. A gente tem essa configuração, que é a configuração radial simples, ou seja, só tem uma linha, né? Isso aqui a gente já viu em sala. Aqui eu tenho diversos transformadores, esse barramento aqui é da concessionária, a subestação da concessionária, que vai alimentar diversos locais e vai alimentar a minha indústria. Percebam que se eu tiver um seccionamento em qualquer ponto aqui da minha rede, vai parar tudo, né? Ou para uma parte, por exemplo. Seccionou aqui, aqui, provavelmente continue, mas para cá ninguém vai funcionar, tá? Então, por isso que é mais comum a gente encontrar radial com recurso. Por que com recurso, professor? Eu tenho 2 barramentos ou mais, tá? E eu tenho como comandar, ou seja, se um falhar, eu posso fechar uma chave e alimentar pelo outro barramento. É por isso que na subestação geral da concessionária, né, na parte de distribuição, os transformadores são sempre sobredimensionados, né? Ou seja, tem uma capacidade de transformação muito maior do que o nominal dele. Para quê? Para que se um ramal cair, aquele outro transformador, os outros transformadores, podem ter vários, eles têm condições de suprir aquele que deu problema, tá? Sem afetar os outros consumidores que estão sendo alimentados. E nós temos também, ao longo das ruas, dos trechos aqui, as chaves de manobra, né? Então aqui a barra 1 e a barra 2 estão independentes, né? Aí vamos dizer que a barra 2 está fechada aqui, é o último trecho aqui, está alimentando essa 2. Se der um problema aqui na barra 2, né? O que é que vai acontecer? Eu vou abrir, né? Aqui também tem que ter um seccionamento, eu abro ela, fecho essa aqui, fecho essa e abro a de cá. Então, ou deixo fechado aqui para poder alimentar essas outras duas, essas cargas aqui. Isso aí vai depender na hora da configuração. Então, eu consigo alimentar com a barra 1 todo mundo. Tá?
Então esse é o mais comum que acontece aí no nosso sistema. Sistema primário de distribuição interna. Então, radial simples, né? Aqui já dentro da unidade consumidora. Isso aqui é comum, é o mais comum, tá, gente? A radial simples, que é a saída da subestação para as mini subestações aqui, só tem uma. E eu tenho uma radial com recurso dentro da empresa, ou seja, como é que se diz? Uma possibilidade que, se um barramento cair, o outro vai distribuir. A gente chama de um circuito fechado. Tá? Se tiver um problema em um trecho, o outro trecho vai ter possibilidade de suprir e ninguém vai ficar sem energia. Aqui a gente vê o quadro de distribuição, né, por dentro. O que a gente está olhando aqui? Deve ser construído de modo a satisfazer as condições do ambiente em que serão instalados, apresentar bom acabamento, rigidez mecânica e distribuição apropriada. Então a gente tem aqui o disjuntor geral, barramento de neutro, barramento de terra. Descendo aqui um pouquinho, eu tenho já disjuntores para um determinado circuito, pode ser iluminação. E descendo aqui o meu barramento, né? Eu já tenho vários disjuntores DR, que eu estou vendo aqui também. Os disjuntores residuais podem ser, né? Está meio difícil de visualizar, mas está parecido. Que já são para comandar máquinas, alguns tipos de equipamento. Tá, gente? Uma coisa que não está aqui aparente, não dá para a gente perceber, mas por experiência é que o DPS não foi instalado. O DPS ele hoje é obrigatório, tá? Tem que colocar, mas nessa configuração não foi colocado. Mas é importantíssimo, tá, gente? Temos aqui um outro desenho, né? Barramento vertical, barramento horizontal, terminal de carga, disjuntor tripolar, que esse disjuntor está comandando todo mundo, mas vem a alimentação para ele, né? Disjuntor tripolar, esse aqui é para algum circuito, fusível de AZED, utilizado em máquinas, tá? Que é para motores. Disjuntores monopolares para algum tipo de acionamento, às vezes de circuito monofásico, ou então para a gente comandar alguma contatora, né? Alguma bobina de uma contatora, por exemplo. Terminal da fonte. Então, deve-se prever circuito reserva nos quadros de distribuição. É obrigatório, viu, gente? Então a gente tem que ter, não pode deixar no limite. Fez lá o seu projeto, você já tem a quantidade de disjuntores, né? E acabou. Não, a gente tem que ter uma quantidade de reservas, circuitos reserva, para um eventual crescimento, tanto, por exemplo, de uma residência, quanto até de uma indústria, tá? Que normalmente vai acontecer, isso vai precisar de mais disjuntores. Então, por exemplo, quadro de distribuição com até 6 circuitos. A gente tem que deixar no mínimo, né, espaço para 2 circuitos reservas. Quadro de distribuição contando de 7 a 12 circuitos. Então a gente tem que fazer no mínimo 3 circuitos reservas no mínimo. De 13 a 30 circuitos. Isso aí já é a nível industrial, né? Uma casa com 30 circuitos é muito difícil. Então espaço para no mínimo 4 circuitos reservas. E com a distribuição contendo acima de 30 circuitos, nós temos que ter um espaço reserva para no mínimo 15% dos circuitos existentes. Né? Isso aqui já é para uma grande obra. E deixa eu só isso. Finalizando aqui essa primeira parte do nosso estudo, né? Aqui sobre a parte de subestações e tal, a gente vê, né, na concepção do projeto sobre graus de proteção. A maioria de vocês já está familiarizado com esses graus de proteção, tá? Mas eu vou falar um pouco porque celulares hoje, esses celulares mais modernos e mais caros também, ele já tem um grau de proteção alto, né, chamado de IP68, que ele consegue ficar submergido em água, né, por um grande período de tempo, de até 1 hora, por uma grande profundidade, até 4 metros, né, sem dar problema nenhum. Tá? É difícil acontecer isso, professor, sem ele não ter problema? Né? Ter problema é mais fácil, tá? Às vezes uma falha na isolação, tal. Porém, o celular ele como é o nome, foi desenvolvido para essas condições. Então, a empresa, né, que fabricou tem que dar essa garantia. Tá? Então, o que é o grau de proteção? Refletem a proteção de invólucros
metálicos quanto à entrada de corpos estranhos e penetração de água pelo orifício destinado à ventilação, ou instalação de instrumentos pelas juntas de chapas, portas, etc. A norma IEC 60529 de 2001, né, é a Degrees of Protection Provided by Enclosures, especifica os graus de proteção através de um código composto por letras, chamado de IP, né? Seguida por dois números que significam. Primeiro algarismo. Então, vamos pensar aqui no IP67, né? P68, que é o mais forte, né? Então, vamos ver aqui. Primeiro algarismo. Indica o grau de proteção contra a penetração de corpos sólidos e contatos acidentais. Por exemplo, poeira, né? Ou seja, grau zero, né? IP 0. Não tem proteção nenhuma. Ou seja, é aberto ali o equipamento, poeira pode danificá-lo, tá? Grau 1, corpos estranhos de dimensões até 50 milímetros. Grau 2, né? Corpos estranhos com dimensão acima de 12 milímetros. O 3, corpos estranhos com dimensão acima de 2,5 milímetros. 4, corpos estranhos com dimensões acima de 1 milímetro, ou seja, que penetram, né, esse equipamento. 5, proteção contra acúmulo de poeira prejudicial ao equipamento. E 6, proteção contra penetração de poeira. Então, o que é que acontece? O primeiro algarismo é contra penetração de corpos sólidos, né, com uma poeira. Se não tiver proteção nenhuma, que é o grau 0, poeira pode entrar ali e pode danificar. A 6 é a proteção total contra a poeira. Não dá para entrar poeira ali. Não tem por onde, tá? O segundo algarismo indica o grau de proteção contra a penetração de água internamente ao invólucro, ou seja, vamos lá, grau 0, sem proteção, ou seja, aquele equipamento que não pode molhar, né? Não pode molhar em hipótese nenhuma, senão ele vai danificar. O grau 1, ele tem proteção, né, a pingos de água na vertical. O 2, pingos de água, né, com inclinação de 15 graus com a vertical. 3, água de chuva com inclinação de 60 graus com a vertical. Grau 4, pingo em todas as direções. Respingos, desculpa. O 5, jato de água em todas as direções. O grau 6 é imersão temporária, ou seja, você colocou rápido e tirou. O 7, imersão, aí tem um período de tempo e a profundidade. E o 8, submersão, ou seja, que ele pode entrar mesmo na água e ficar lá durante um período de tempo e numa determinada profundidade, por causa da pressão da água, né? Então, gente, o IP67, né, ou 68, desculpa, seria proteção contra a poeira, né, proteção total contra a poeira, e ele suporta uma submersão controlada, né, com um tempo e uma determinada profundidade, tá? É muito simples essa questão aí. A gente vê diversos tipos de equipamento, por exemplo, motor elétrico trifásico de 10 cavalos, né? Ele tem, por exemplo, IP 60, ou seja, ele tem proteção contra a poeira, não entra poeira, porém 0 de proteção contra a água. Se chover e molhar ele, né, ou qualquer respingo de água, ele vai ter problema. Normalmente a gente tem motores aí em áreas, né, que eles suportam IP65, né, suportam jato de água e tal, porque ele vai ficar o tempo, não tem problema nenhum. Mas não pode ser submergido, óbvio, que aí já é o imerso, né, imerso ou submergido, que aí já vai ter problema, tá? Galera, a gente vai ficar por aqui, essa primeira parte, tá? Posteriormente eu vou estar passando para vocês a segunda parte, para a gente fechar sobre esse assunto inicial da nossa disciplina, tá? Muito obrigado e até a próxima, pessoal.